se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A noiva do campo de Araguari. O céu estava carregado de nuvens enquanto eu caminhava pelo atalho que cortava o campo de Araguari. Era uma noite silenciosa, o tipo de silêncio que faz qualquer um se sentir observado. A trilha era mais curta que a estrada principal, mas havia um preço: o peso das histórias que cercavam aquele lugar. Diziam que uma noiva, abandonada no altar, vagava pelo campo, procurando consolo em quem ousasse atravessá-lo. Mas lendas não me assustavam, e minha pressa não deixava espaço para superstições. Com o tempo, o vento começou a soprar mais forte, trazendo um cheiro estranho, algo entre terra molhada e flores murchas. Olhei ao redor, mas tudo parecia parado. As árvores formavam silhuetas tortas contra o céu escuro, como testemunhas silenciosas de algo prestes a acontecer. Eu mantinha o passo firme, tentando ignorar a sensação de que havia algo errado. Cada passo parecia ecoar mais alto, como se o próprio campo estivesse amplificando minha presença. Foi então que vi uma figura branca ao longe, imóvel no meio do caminho. Parei imediatamente, meu coração disparando. Esfreguei os olhos, achando que poderia ser um truque da luz ou minha imaginação pregando peças. Mas não era. A figura estava lá, inegavelmente real, com um vestido longo e esvoaçante que parecia brilhar sob a luz fraca da lua. Minha respiração ficou pesada. Pensei em voltar, mas o medo de parecer tolo me impediu. Continuei andando, ainda que cada passo me parecesse uma sentença. Quanto mais eu me aproximava, mais claro ficava que aquela não era uma pessoa comum. Seus pés não tocavam o chão, e sua presença parecia sugar a energia do ambiente. Um frio gelado percorreu minha espinha quando percebi que seus cabelos cobriam o rosto por completo. "Você está bem?" Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Ela não respondeu. Ficou imóvel, como uma estátua. Por um momento, pensei que talvez fosse um manequim deixado ali como brincadeira de mau gosto. Mas, então, ela moveu a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido, quase translúcido, e olhos negros como a noite. Meu corpo travou. Não conseguia me mexer, não conseguia respirar. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Em vez disso, um lamento começou a ecoar pelo campo, vindo de todos os lados. Era um som angustiante, como se 1000 almas gritassem ao mesmo tempo. Finalmente, meus instintos tomaram conta, e eu corri. Enquanto corria, o lamento parecia me perseguir. Olhei para trás e a vi, flutuando em minha direção. Seus movimentos eram lentos, mas cada vez que eu olhava, ela parecia estar mais próxima. Quando finalmente alcancei a estrada principal, o som parou, e ela desapareceu. Cheguei em casa ofegante, com o coração batendo como um tambor. Mesmo seguro, o lamento ainda ressoava nos meus ouvidos, e a imagem da noiva assombrava minha mente. Não consegui dormir aquela noite. Os dias seguintes foram difíceis. A imagem daquela mulher continuava a me assombrar, e o som do lamento parecia vir até nos momentos mais calmos. Contei a história a alguns amigos, esperando que rissem e me convencessem de que era apenas minha imaginação. Mas, em vez disso, recebi olhares preocupados e relatos de que outros já haviam visto a noiva do campo. "Ela aparece para quem está perdido", disse um deles. "Não no caminho, mas na alma." Fiquei desconfortável com essas palavras, mas algo dentro de mim parecia concordar. A vida tinha sido uma bagunça nos últimos meses. Trabalho, família, tudo parecia fora de lugar. Talvez houvesse algo mais profundo naquilo, mas a ideia de que ela soubesse disso era aterrorizante. Decidi que precisava voltar ao campo. Não fazia sentido, mas eu precisava entender o que tinha acontecido. Na noite seguinte, com uma lanterna na mão e um nó na garganta, tomei o mesmo atalho. A trilha parecia ainda mais silenciosa do que antes, e o vento, mais frio. Cada passo era um desafio contra o medo que crescia dentro de mim. Cheguei ao ponto onde a vi pela primeira vez e parei. O lugar parecia inalterado, como se nada de sobrenatural tivesse acontecido ali. Mas, então, senti o cheiro novamente, flores murchas misturadas com terra. O ar ficou pesado,
e um arrepio percorreu meu corpo. Por que você voltou? Uma voz suave, mas carregada de dor, cortou o silêncio. Me virei rapidamente, e lá estava ela, a noiva. Desta vez, não parecia ameaçadora, mas sim triste. Seus olhos negros me encaravam, e algo dentro de mim dizia para não fugir. Eu, quero ajudar, consegui dizer, mesmo sem saber por quê. Ela inclinou a cabeça, como se estudasse minhas palavras, e, pela primeira vez, vi um pequeno brilho em seus olhos, como uma lágrima prestes a cair. Você não pode me ajudar, disse ela, e o lamento começou novamente, mais baixo, mas ainda carregado de dor. Ela estendeu a mão em minha direção, e senti uma força me puxando, como se meu corpo estivesse sendo sugado para a escuridão. Fechei os olhos, tentando resistir, e então tudo parou. Quando abri os olhos, estava sozinho novamente, mas sabia que aquela história estava longe de acabar. Após aquela segunda aparição, minha mente estava um turbilhão. A sensação de ser puxado para a escuridão era mais real do que qualquer coisa que já havia vivido. Eu sabia que não poderia simplesmente ignorar aquilo. Comecei a pesquisar sobre a lenda da noiva do campo de Araguari, tentando encontrar respostas. Descobri que ela era uma jovem chamada Beatriz, abandonada no altar há mais de 100 anos. O noivo nunca apareceu, e ela, consumida pelo desespero, teria tirado a própria vida no campo. Desde então, seu espírito vagava, preso entre a dor e o desejo de vingança. Essas histórias só alimentaram minha determinação de entender o que ela queria. Era como se eu tivesse sido escolhido para resolver algo, embora não soubesse o que. Uma parte de mim temia que, ao me aproximar, estivesse arriscando minha própria sanidade ou até minha vida. Mas outra parte sabia que não poderia fugir para sempre. Na terceira noite, voltei ao campo. Dessa vez, levei velas, flores e uma pequena cruz de madeira. Achei que talvez um gesto simbólico pudesse ajudá-la a encontrar paz. A escuridão parecia mais opressiva do que nunca, e o silêncio era quase ensurdecedor. Quando cheguei ao lugar onde ela sempre aparecia, acendi as velas e coloquei as flores no chão. Beatriz, chamei, minha voz trêmula. Estou aqui para ajudá-la. O vento soprou, apagando as velas imediatamente, e o cheiro familiar de flores murchas encheu o ar. Ela apareceu, emergindo das sombras como uma névoa que tomava forma. Dessa vez, havia algo diferente. Sua expressão não era de dor, mas de cansaço, como se estivesse lutando contra algo maior do que ela mesma. Você não pode me libertar, ela disse, sua voz quase um sussurro. Mas pode ouvir minha história. E, então, tudo ao meu redor mudou. O campo desapareceu, e me vi transportado para uma igreja antiga, cheia de flores brancas e convidados vestidos elegantemente. Beatriz estava lá, no altar, com um sorriso radiante. Mas o noivo nunca chegou. O tempo parecia acelerar, e a alegria da cerimônia deu lugar a cochichos, olhares de pena e, finalmente, ao desespero de Beatriz. De volta ao campo, ela olhou para mim, e lágrimas escorriam por seu rosto pálido. Ele me prometeu amor eterno, mas me abandonou, disse ela, sua voz quebrada. Eu só quero entender por quê. Senti um peso enorme em meu peito, como se parte de sua dor tivesse sido transferida para mim. Eu prometo descobrir, falei, sem saber se tinha condições de cumprir. Mas era o que ela precisava ouvir. Ela deu um pequeno aceno e, como antes, desapareceu na névoa. Determinado a cumprir minha promessa, comecei a investigar o passado de Beatriz. Vasculhei arquivos antigos, conversei com historiadores locais e, finalmente, encontrei o que procurava. O noivo dela, Miguel, não a havia abandonado por vontade própria. Na manhã do casamento, ele sofreu um acidente fatal enquanto cavalgava para a igreja. Sua morte nunca foi comunicada a Beatriz a tempo, e ela, consumida pela angústia, acreditou que ele a havia rejeitado. Com essa informação em mãos, voltei ao campo na mesma noite. Dessa vez, não levei velas nem flores. Apenas as palavras que ela precisava ouvir. Quando a encontrei, sua figura parecia ainda mais frágil, como se o tempo estivesse se esgotando para ela. Beatriz, comecei, minha voz firme. Ele não te abandonou.
Miguel morreu a caminho do casamento. Ele nunca quis te deixar. Seus olhos se arregalaram, e pela primeira vez vi algo que parecia ser alívio em sua expressão. O lamento que antes ecoava ao redor do campo cessou, e o silêncio que tomou conta foi diferente, não era mais opressor, mas pacífico. Ela olhou para mim, e um sorriso triste curvou seus lábios. Obrigada, disse ela, antes de começar a desaparecer, como uma vela que se apaga lentamente. Quando sumiu completamente, senti o ar ficar mais leve, como se o campo inteiro tivesse sido purificado. Voltei para casa naquela noite com a certeza de que Beatriz finalmente havia encontrado paz. Desde então, nunca mais ouvi falar da noiva do campo de Araguari. Mas, toda vez que passo por aquele lugar, deixo uma flor em memória dela. Algumas lendas são reais, mas algumas feridas podem ser curadas, mesmo que levem mais de um século.